E quase agora você falou, Paulo, sobre os professores, os artistas, os designers, os arquitetos que eram também professores. Então, eu já poderia encaminhar aqui para o protagonismo das mulheres, dando um exemplo de que não só eles eram professores, como eles tinham muitas habilidades, digamos, muitos interesses. E eu vou começar pela Alexandra Exter, que é uma artista muito pouco pesquisada, muito pouco falada, muito pouco conhecida. E ela tem um início do trabalho dela, ela era ucraniana, né, soviética, mas nascida na Ucrânia, e ela começa a trabalhar com os futuristas, com o Burliuk, faz experimentações já em 1912, 1914, com a gráfica, com a tipografia. Naquele período, eles têm livros experimentais nesse período. Aí, quando ela dá aula, quando ela vai dar aula, não, quando ela se engaja na docência, ela tem o próprio ateliê dela em Kiev, mas ela vai ampliar todo o conhecimento dela. Então, nós temos a tipografia, a pintura, os livros que ela fazia também, ela se dedica a fazer livros, porque hoje tem o livro de artista aqui, o livro de artista lá. Isso foi amplamente experimentado por ela desde a segunda década do século XX. Ela começa essa experimentação e quando ela morre em 1900, não lembro se é 46 ou 48, que ela morre na França, os últimos trabalhos dela são trabalhos com livros, como ilustradora e como editora de livros que poderiam ser chamados de livros de artista, né? Começou a trabalhar com artistas, poetas da Europa inteira, fazendo livros para eles. E nós temos cenários dela que são montados, figurinos, muitos figurinos. Na nossa mostra, nós apresentamos a espanhola, que é um figurino belíssimo. Ela fez os figurinos de Aelita, Rainha de Marte, do Protazanov, no final dos 20, que é considerado o primeiro filme de ficção científica russo e soviético. Então, nós temos aí uma artista completa, que foi professora também dos Wihoutenas. Ou seja, nós temos trânsitos, essa que passa pelas editoras, para a parte gráfica, e vai trabalhar com Tyrov, que é um encenador muito potente nesse período também. A gente sempre ouviu falar do Meyerhold, mas existiam outros encenadores, e ela vai fazer... também a Vera Murrina vai fazer figurino do Tyrov, que é uma parte também que quase ninguém conhece do trabalho da Vera Murrina, conhece aquela escultura imensa do trabalhador com a cocosiana, né, com a camponesa, mas não sabe que antes disso ela teve toda uma trajetória na pintura, ou seja, ela se fixou depois no realismo socialista como escultora, mas ela também fazia livros, ela também fazia cenários, desenhava magníficos. O Celso citou há pouco o álbum da vida cotidiana, onde se ensinava a fazer peças, né, de todo tipo. É o faça você mesmo, né, desse período, que foi criado nesse período, que tinha os moldes para fazer as roupas. roupa, né, os moldes para se fazer brinquedos, e os moldes para fazer cadeiras, e os moldes, então, tinha roupas que foram criadas pela Murrina, publicadas nesse álbum da vida cotidiana. Então, nós temos várias mulheres que participaram, o Celso vai complementar também esse assunto, com certeza, porque ele é muito caro para nós. O que é colocado sempre, isso é uma pesquisa que eu comecei a fazer no final dos anos 90, e eu parei porque eu fui me dedicar aos Rus, culpa dele, que era
a invisibilidade da mulher artista. Eu fiz uma pesquisa, está publicada, está na internet, no site Academia, é um artigo extremamente consultado até hoje. Eu fico estupefata, porque a gente recebe da Academia os índices de consulta aos artigos, e eu escrevo sobre que escrevo sobre Verhultemas, mas a invisibilidade das mulheres artistas é assim uma coisa de louco. É porque é um tema também E a muito minha recorrente, tese, né? Essa muito invisibilidade é muito e a recorrente. minha tese era a seguinte, né? Eu só para concluir meu pensamento, para passar a palavra para o Celso, porque eu acho que a gente também já está assim no adiantado da hora. O que ocorre? As mulheres, não só as russas, mas as de todos os países, né? Elas não é que elas não existiram. Sempre existiu mulheres que pintaram, mulheres que escreveram, e acontece que elas, com o tempo, elas desaparecem. Elas, sabe? Assim, elas viram fumaça. Então, a minha assim, não era assim, as mulheres precisam ser visíveis. Esse texto eu escrevo porque eu digo, olha, as mulheres, tudo bem que não foi uma multidão, mas porque elas não tinham condições proibida de pintar. Era proibida de ter aula de nu. Eu estou falando isso lá no século XVI, no século XVII, né, na Europa. Aí, então, várias delas se vestiam de homens para poderem entrar nos lugares, e algumas foram presas, foram perseguidas. Podia se vestir de homem também, né? Falseta, né? Fake news, mulher vestida de homem para frequentar aula de nu. Não pode. Agora, na Rússia também é a mesma coisa, na União Soviética também, né? E então, o que ocorre? Assim, o meu manifesto, enquanto mulher, né, e pensando nessa questão feminista, é que não basta a gente dizer existiram mulheres sobre, a gente tem que dar essa visibilidade para elas, né? A Exter, por exemplo, você vai procurar hoje, 100 anos depois de tudo, de coisinha, uma coisinha ali, outra ali, na parte dos pesquisadores dela, inclusive, são franceses, passar uma grande parte da vida dela na França. Morre, na maior parte, até os russos, eles confessam, eu fui pesquisei, conheciam da obra dela, é a parte do realismo socialista, que ela fez antes quase nunca vem à tona, né? E Stepanova também, né? Eu e o Celso estávamos conversando isso, e aí eu vou passar a bola para ele já, que nós temos o Imita-Bichos, por exemplo. Você deve conhecer os Imita-Bichos, inclusive tem um livro que foi publicado pela Kozak Naif, aqui está. Você lê o que está escrito no título? A ver? Será que o Alexander Rodchenko, e sendo que é de autoria dos dois, né? Dele e da Valia Stepanova. Então, na Tiraram o nome dela. E o que foi publicado na Lev. E aqui está o nome dele e o dela. Esse livro só traz... Só o dele. Então, assim, não é que ela não fez, ela fez, mas foi apagado, o nome dela. Isso foi apagado, né? Foi agora. Então, a questão é que essa invisibilização, ela não era lá. Sempre. Antes de passar para Celso, aquilo que a gente já tinha conversado, né? Quando eu fui pesquisar sobre Rodchenko, tem o famoso, a sequência das cores primárias dos quadrados e a exposição 5x5. Sim. E aí eu comentei, olha, eu peguei o catálogo em mimeografado, né, um facsímile, e quando eu fui ver, o 5x5 é porque eram 5 artistas fazendo 5 obras. Desses 5 artistas, 3 eram mulheres, justamente a Alexandra Exter, Stepanova e a doutora terceira. Popova. E era Rodchenko e o outro também era o outro artista que eu não lembro, que era ele e outro. Pronto. Dos 5, 3 eram mulheres. Eu até comentei isso, né? Quer dizer, quando eu fui pegar lá, porque só falava o quê? A exposição de Rodchenko 5x5.
Aí eu, tá. Mas, o Paulo, o que acontece, essa questão das mulheres, a Nise estava falando que houve grandes artistas, pintores, a gente tem Renascença e tal, lógico, mas não era dada visibilidade à obra delas. A Jane Austen tem uma frase numa carta que ela coloca, que é: a mulher que se pretende artista se torna indesejável para a vida em família. Então, uma mulher não ia, não pintava, ela não escrevia. Quem se escrevia já era imediatamente transformada numa marginal. Então, isso sempre foi assim. No caso específico ali a partir da Revolução, a emancipação feminina ela já era uma premissa revolucionária. Não se entendia, Lenin, todos eles ali, não se entendia que um país pudesse alcançar o socialismo, o comunismo, com a repressão de gênero. Né? Então, a exigência do processo de emancipação, tanto que o movimento revolucionário bolchevique trazia dentro dele várias mulheres, né? Porque era preciso, inclusive, retirar a mulher de dentro dos lares, das funções que a Alexandra Kollontai chamava de o lar de pequena penitenciária, né? Onde a mulher cumpria a pena, lavando roupa, cozinhando, enfim. E mesmo as nobres, uma nobre russa, uma garota nobre, uma mulher nobre russa, não ia às ruas. Né? Quem está na rua, a mulher que está na rua, ela é criada, né? Uma operária, alguma coisa assim. Então, essa sempre foi o... Quando acontece a Revolução, a ideia justamente agora é para todo mundo. Tanto que a gente já colocou aqui, as escolas são abertas e são para homens e mulheres. E, de fato, há uma presença feminina muito grande, né? De mulheres muito grande e muito importante. Eu já falei da Olga Rosanova, mas existe uma mulher aí que a gente tem um apreço especial por ela. Ela foi uma titã, né? Que é a Lyubov Popova. Popova, a menina estava falando da presença dos alunos na fábrica, mas a Popova, por exemplo, ela era já do grupo dos construtivistas soviéticos, ali inicialmente o Gan, Rodchak, a Stepanova. Em março de 21, quando tem o primeiro grupo de trabalho dos construtivistas, né, são só 5, ela não participa. Ela tinha um problema inicial ali com a proposta construtivista, principalmente a questão da arte só como a pintura, a arte só como função laboratorial, de estudos e tudo mais. Aquilo para ela era muito radical. Até que em junho de 21 ela entra para trabalhar na primeira estatal têxtil de Moscou, atendendo o chamamento, né, para trabalhar no departamento de criação. E ela vai. Em dezembro daquele ano, ela já é construtivista. Ela publica textos já construtivistas, com as propostas e tudo mais. Ela fica simplesmente fascinada pela fábrica, pela produção serial, né, pelo trabalho gráfico da estampa. Tanto que no início do ano seguinte, ela leva Stepanova para trabalhar com ela, né? Elas inicialmente entram como desenhistas. Na metade de 1922, elas já dirigem o departamento de criação. Elas tomam conta da história, né? E fazem estudos importantíssimos. E elas levam os alunos para a fábrica. Então, os alunos vão para a fábrica, eles vão ver TC, vão ver o funcionamento de uma máquina, vão ver o funcionamento da impressão. Inicialmente, o maquinário, há uma dificuldade muito grande com o maquinário, principalmente na indústria têxtil. No caso da impressão, falei agora há pouco, que eles recusam a artesania, mas eles têm que acabar utilizando matrizes de madeira, moldes vazados para estampar manualmente, porque não há maquinário. Os grandes proprietários, quando eles se retiram da indústria na Revolução, eles danificam todo o maquinário, né? Enfim, eles encontram tudo em muito mau estado. Mas estou falando da Stepanova, da Varvara Stepanova. Também ela revoluciona o desenho de estampa, revoluciona as duas, aliás. O Lavinsky tem até uma piadinha que ele faz delas. A Popova é muito produtiva, né? Então ele fala que a Stepanova tá para onde ela estava indo, né? Como se fosse um encontro de rua. Estou aqui com a minha pastinha, levando alguns desenhos de estampa para a indústria, né? E ele falou: e para o povo que vem ali, ela vem arrastando o seu carrinho, todo cheio de desenho. Ela produzia muito, né? E ela acaba, de fato, se tornando... A Popova e a Stepanova, as duas acabam se tornando... A Popova influencia muito a Stepanova, ao contrário do que muita gente pensa, que é o contrário, mas não. A Popova é a grande influência. Eu acho que a Popova, junto ao Tatlin e ao Malevich, é o grande trio dessa vanguarda.
Ela completa o grande trio. Eu acho que ela avança em todas as direções. Infelizmente, a gente falou já aqui de design emergencial, né? Mas a Rússia soviética tinha problemas muito sérios sanitários e doenças gravíssimas, pestes, né? Que graçavam todo o tempo, tifo, cólera. E aí a escarlatina, que acabou tirando a vida dela em 1924, muito jovem. Como a Olga Rozanova, que morre de difteria em 1918, né? Enfim, também muito jovem. Eram potências, mulheres de uma inteligência que a Stepanova escreveu muito. Ela deixou textos importantíssimos para nós hoje, sobre a roupa sem gênero, sobre sustentabilidade na produção industrial. Ela não pensou só isso, não foi, ela trabalhou com estamparia, não. Ela pensou desenho de objeto em todas as frentes também, né? Ela chega a falar, inclusive, de ambiente, ela fala de cozinha, ela fala dos interiores, né? Enfim, os textos dela avançam em todas as direções. No entanto, tem uma questão aí que eu e a Neide andamos comentando, prestamos muita atenção na nossa pesquisa. A Stepanova e o Rodchenko têm um neto, que é praticamente o curador da obra deles, e organizou os livros, os diários, tudo que foi sendo publicado, do avô e da avó. Mas nós já percebemos que a Stepanova, por exemplo, escreveu muito mais do que Rodchenko. Então, a gente pega a publicação dos diários e notas e ensaios do Rodchenko, está tudo lá. Até rabisco de guardanapo, né? Mas ele é muito econômico na obra, quando contempla a obra da Stepanova, da avó. Não vou dizer que é machismo, mas parece que há vamos dizer assim, o Rodchenko, ele trata como tendo uma obra mais importante, né? O que é altamente questionável. Eu acho que ali não tem um grau de importância. Eles estão absolutamente... Se a Stepanova não dá um saltinho para cima, né? Ela tem que usar salto baixo, a Stepanova com o Rodchenko, para não parecer maior, né? Então, eu acho que essa questão das mulheres é espinhosa. Existe, sim, ainda hoje, uma dificuldade grande que é imposta. Um ponto também interessante, a gente está falando do Zerro Temas, falando de escola, da acessibilidade das mulheres. Eu até citei a Kollontai, mas a Kollontai, em 1930, porque essa questão da educação do homem também é muito complicada. Em 1930, ela tem um texto curioso que é o seguinte: ela diz que a mulher soviética foi às ruas, foi às escolas, foi assistiu à cultura, o trabalho, é independente economicamente, mas quando ela volta para casa, ela encontra o mesmo homem russo de sempre. Então, aí tem uma questão complicada sempre. Agora, outro ponto que a gente tem que fazer um paralelo, a Bauhaus, que é a grande, né, da modernidade, grande escola, né? O que eles faziam com as mulheres ali dentro da escola é terrível. Nós fomos selecionar, até a Anitta estamos selecionando material iconográfico, então tem aquelas fotos, né? Todo mundo conhece, da Bauhaus, as garotas na escadaria, todas sorridentes. Elas foram todas intocadas dentro da oficina de tecelagem. Primeiro que o Gropius não podia ser arquiteto, porque o Gropius achava que as mulheres não eram capazes de boa matemática e de bons cálculos. Na cerâmica não podia, porque o Gerhard achava que elas eram frágeis e podiam comprometer o trabalho da olaria. E no final de tudo, a gente tem aquela frase horrorosa do Gropius, dizendo que ele temia a presença das mulheres dentro da escola, com medo de que elas dessem ares muito artesanais e comprometessem o objetivo maior da escola, a arquitetura. Então, elas são todas jogadas na oficina 8, na tecelagem. Elas não obtinham bolsas. Havia isso em Weimar, porque depois as coisas mudam um pouco. Não muito, mas um pouco. Em Weimar, o que acontecia? A escola tinha verba pública, mas havia uma mensalidade, não pagava a escola. Então, o que acontecia? Havia disputa de bolsas. Primeiro, havia, vamos dizer assim, um acordo entre o grupo de diretores ali, do conselho, né, que inicialmente foi o Feininger, o Itten e o Gropius, de não fornecer bolsas nem a mulheres e nem a judeus. Então, a gente tem aí também uma escola que também é antissemita, apesar de ter muitos judeus dentro da Bauhaus. Mas o Gropius torcia o nariz, porque ele era antissemita, toda a vida foi. Muito bem. Então, porque não dando bolsa às mulheres,
praticamente se barrava o caminho de muitas. Por quê? Porque naquele momento, nos primeiros anos de 1920, uma garota alemã não era independente economicamente, ela dependia da família, certo? A Bauhaus, quando ela é fundada, justamente por ela aceitar a presença de alunos judeus e mulheres, ela é muito mal vista por toda a sociedade de Weimar. Inclusive, essa implicância, essa rejeição à escola vai ser o fim do contrato dela com o Weimar no final de 24. Elas não tinham como pagar a mensalidade, né? Então, elas ficavam de fora. Muitas garotas queriam estudar pintura, queriam estudar tecelagem, né? Porque mesmo no ateliê de pintura, a presença das mulheres, elas podiam assistir aula, mas elas não se diplomavam. Havia tudo isso dentro da política da escola. Isso vai mudar só em Dessau. Mas Weimar é uma escola absolutamente machista, né? A postura do Gropius é essa. Dos outros professores também, né? Porque eram tradicionalistas. A Bauhaus, ela passa por um drama ali, que vai dar na revolta de 24 dos alunos, que vai dar todo o problema com Weimar, de que, olha que coisa louca, aí voltamos aos nossos Isvomás, que o Gropius visita em dezembro de 18, e observa o que ele fica encantado? As propedêuticas, preparação básica, que começa nos Isvomás. Acho que demonstra claramente a importância de uma Rabfak, a importância de cursos propedêuticos, que são criados dentro das escolas soviéticas, não só os Rutemás, porque, veja, quando o Gropius volta para Berlim, em 19, também funda a Bauhaus, unificando duas escolas de Weimar, ele não adota um curso preparatório. O Vorkus ele vai surgir só em 1920. Aliás, final de 1920. O que acontece? Em 1920, o Conselho de Professores, o Conselho de Dirigentes, que é o Itten, o Gropius e o Feininger, observa o seguinte, observa que o rendimento dos alunos era muito discrepante. E isso estava relacionado justamente à formação. Eles entravam na escola com formações muito discrepantes. Então, quando o Gropius convoca o Itten para criar, então, aquele grupo de disciplinas que vai constituir o Vorkus, de disciplinas propedêuticas, que é o curso de introdução. E qual é a inspiração para essas disciplinas? Os programas dos Isvomás que o Gropius levou para lá, e ele, inclusive, discutiu com o Itten, e o Itten inicialmente resistiu, porque achava que as propostas soviéticas eram muito materialistas, mas, afinal, cede e inclui várias dessas abordagens dentro do Vorkus. Então, o que eles estão oferecendo para o aluno? Eles estão oferecendo um curso introdutório de vanguarda. Quem dá aula, quem está dentro das salas de aula? A professora de retaguarda. Então, os alunos recebiam uma formação introdutória avançada, certo? E quando entrava dentro da sala de aula para cursar arquitetura, para cursar os ateliês, né, de formação mesmo, encontrava um professor de retaguarda, um professor tradicionalista. Então, em 1924, estoura uma gritaria dentro da escola. Eles não aceitam mais aquilo. É quando vai entrar o Laszlo Moholy-Nagy, vai entrar a turma, né, que vai destronar o Hannes Meyer, que vai destronar o Gropius em 27. Enfim, eu acho que essa questão da presença de uma disciplina, de disciplinas de avanço, de uma abordagem mais ampla do que vem a ser a relação com a arte, com o design, com a arquitetura, com o projeto, se relaciona diretamente também com o ensino que leve adiante essas propostas, um ensino de formação. Isso acontece nos Rutemás, nos primeiros anos, até 1926, e em 27 a coisa começa a virar ao contrário, a retaguarda retorna e começa a virar o jogo. E aí também, dentro da escola, vários conflitos se estabelecem. E por que isso? Porque é o ambiente, não basta só você ter a disciplina, como não basta ter o prédio que oferece coletivos, é toda uma sociedade. Aí eu lembro sempre me lembro do Niemeyer com o Sartre e Simone de Beauvoir em Brasília, ele levou eles em 1960 para visitar, a cidade estava em construção ainda, e ele, muito revoltado, faz uma pergunta diante deles: é possível projetar arquitetura social num país que não é socialista? E ele próprio respondeu: não, não é. Por que não é? É todo o contexto. Então, a diferença, eu acho que de uma certa maneira, está na escrita da história e no acontecimento histórico das duas escolas, Rutemás e Bauhaus, é que os Rutemás acontecem, são uma demanda de uma grande revolução social.
E a Bauhaus, ela se... Por exemplo, Dessau vai ser o grande conflito. Né? É a Bauhaus que a gente conhece, que a gente valoriza, né? Do design social, da arquitetura social, sob a batuta de Hans Meyer, mas ela entra em conflito. Por quê? Porque ela está dentro de uma sociedade capitalista, burguesa, e que naquele momento, nos últimos anos, ali também tem um problema político muito sério, porque nos últimos anos de 1930, a Alemanha também se encaminhava para uma revolução comunista, que é abortada em 29, e o quadro vira totalmente, né? Então eles ali estão diante agora de uma sociedade que reage muito ferozmente para a extrema direita, enfim. Então o contexto em que as duas escolas estão é muito distinto. Se a gente for observar o volume de produção de projetos, de discussão do Wilhelm Temaz e o da Bauhaus, não há comparação. A Wilhelm Temaz produziu, mas não... Então, por isso que é espantoso que a escola tenha sido apagada dessa forma, né? Porque a experiência da Bauhaus como escola é muito menor, né? Muito menor. Acho que o apagamento vem justamente dessa... Eu falava muito, é um experimentalismo tão fora do padrão que, assim, pois é. encaixava para o momento. Olha, só para falar de uma outra mulher, vou falar de uma brasileira. O ano passado eu fiz uma pesquisa, porque eu fui entrevistado sobre esse projeto. Eu vinha fazendo já uma pesquisa sobre o projeto da Piraquê da Lígia Pape, né? E eu fui ler umas publicações que estavam na fundação da Lígia Pape, que até a filha que organiza. E se fala muito da Gestalt, se fala muito de alguns designers alemães, europeus, quando a Lígia era simplesmente fascinada por Lissitzky. E toda aquela organização de linhas cruzadas e de oposição de peso gráfico, que vem lá do trabalho dele como designer gráfico, está no projeto da Piraquê, né? É isso. Então, por isso que eu digo, até o entendimento de uma outra designer, de um outro artista, certo? Fica fraturado, né? Quando você ainda se insiste nesse apagamento, de continuar ali escondido, né? É muito complicado isso. Pronto, já estamos adiantados da hora, né? Quando eu estava falando, já está na penumbra. Já está escurecendo. Aqui já está quase noite. Bem, eu vou fechar, né, a conversa com a gente, né, vai-se embora. Né? Ele disse, não, já está adiantado horas por mim, fica conversando. Mas a gente deixa para outras oportunidades. Com certeza. Aqui a gente tem, né, papo para muito tempo, né? E em nome do Espianóis, em nome do Campus Olinda, do IF, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, a contribuição de vocês, né? Pelo tema, né? Pela disponibilidade, pela conversa boa, né? Confesso que eu estava morrendo de saudade da conversa da semana passada. Que bom! Estava com saudade da conversa, certo? Fica aqui o convite quando vier aqui para Recife, para Olinda, visitar o campo da gente, tomar uma cerveja com Gaiamu na praia, quando acabar todo esse, né, esse estado, não sei nem o que dizer, essa pandemia. De calamidade, né? De calamidade, né? Quando nós pudermos, né, transitar, né, voltar a ter o nosso convívio com as pessoas, né, fica aqui o convite, né, comer um bolo de rolo com caldo de cana, enfim, né, como a gente pode fazer. Agradecer demais vocês, certo? Neide, a Celso, pelo conhecimento, né? Eu sempre acho que a gente tem essa, como professor, né, a gente está pagando não, mas chamar a gente de graça, a gente vai, né? Vai-se embora para conversar e contribuir, certo? Queria agradecer muito vocês. Neide, muito obrigado. Celso, muito obrigado. Certo? Então, querem alguma, né, alguma mensagem, deixar alguma... Enfim, tem um tempo aí de vocês. Eu só tenho a agradecer, certo? E quando o programa estiver pronto, eu mando para vocês. Bem blogueirinho agora, né? Siga a gente no Instagram, né, o Espianóis. A gente está com o grupo de fotomontagem, que a gente está trabalhando agora com stop motion, trabalhar imagens em movimento, que a gente não está trabalhando ainda. Enfim, sempre né, a gente está sempre jogando nas redes sociais, certo? Então fique à vontade aí para as considerações finais.
A contragosto meu, viu? Eu, da minha parte, tenho a agradecer o convite, a oportunidade também de falar sobre esse tema que para a gente está tão pulsante, né? É o que nos salva, inclusive, nesse período, né? É o que eu sempre chamo de uma grande fresta no meio de todo esse obscurantismo. E já que você fez o seu chamado aí dos signos, também vou dizer que nós temos o nosso livro que está para ser lançado, que encontra-se em pré-venda na quinoruzlivraria.com.br. Depois passo o nome direitinho para você colocar embaixo do vídeo quando você publicar. Até porque E como eu não... a gente está construindo lá a biblioteca. Oi? Não, como eu não me apresentei completamente no início Desculpa. e agora saí com essa, Quinoruz Livraria, deixa eu complementar. Porque Quinoruz é uma editora que eu fundei em 2015, voltada a publicações de arte e cultura de extração russa, né? E cinema, Quino, né? Já diz tudo, cinema. Mas não temos só publicação de cinema, é uma editora pequenininha, e nós vamos ter esta grande publicação agora, que é o nosso livro, Meu e dos Céus, para o qual a gente tem o maior carinho, tem uma equipe bem enxuta, porém uma equipe extremamente engajada, empenhada, e que aos poucos também a gente vai apresentar nas redes, a equipe toda, e então também aí a gente se comunica com você, né, para a gente, quem sabe, continuar um pouco mais desse assunto que todos nós, né, nós três curtimos muito, quem sabe chamar alguma outra pessoa que também Com curta. certeza. Só assim, Obrigada, Paulo. A gente está montando lá a biblioteca lá do campus, e aí depois eu quero conversar com vocês para a gente ter alguns exemplares. O meu já está garantido, viu? Tá bom, Paulo, obrigada. Eu queria agradecer também esse convite, foi uma tarde deliciosa, sempre é. Eu e a Anitta trabalhamos todas as tardes e sempre mergulhados nos corredores dessa escola. É uma experiência fantástica para mim e para ela. Tem sido, enfim, quase que se torna agora uma razão de viver. E, de fato, nosso livro chega agora no segundo semestre. Espero que ele vá levantar essa discussão sobre a escola, sobre a experiência pedagógica dessa escola. E a gente vai estar aí na frente também, promovendo ele, discutindo sobre. Enfim, é todo um novo trabalho que começa. Temos, sim, uma equipe enxuta, como a Neide falou, que está trabalhando no livro, mas é uma pequenina lefe, porque só tem gente afiada, né? Nossas revisoras, nossos designers gráficos e diagramadores, está todo mundo trabalhando, está pegando fogo aqui. E, enfim, eu espero que o livro, de fato, faça mais, teve a nossa exposição, e agora o livro venha de uma maneira mais permanente, mais, vamos dizer assim, perene, oferecer material e também estímulo a essa pesquisa dessa escola, porque é muita coisa para ser pesquisada. Foram 12 anos de produção intensa. Mas é isso, eu agradeço. Fiquei feliz aqui da gente ter essa conversa, os três. Não, eu queria reforçar também o agradecimento, porque assim, sei que vocês pararam, assim, deram uma paradinha no que vocês estão fazendo, que esse final de publicação, eu como designer sei que é punk, como a gente diz, né? É punk. É punk. Eu chamo o duende na minha época era PageMaker, né? Hoje deve ser o InDesign. A gente chamava o duende do PageMaker, que sempre tinha uma coisinha, mas ajeitei isso ontem. Sim. Aparecia de novo, quer dizer, tem o catapiolho, tem né, todo o esmero para que o livro saia, né, como a gente quer, né, como a gente queria que ele ficasse, certo? Então fica o meu agradecimento muito profundo a vocês dois, e a gente vai se falando, que eu acho que isso aqui é o começo, né? Como eu disse, vou convidar mais gente, tentar ampliar essa... Até porque a gente vai fazer algum evento comemorando o centenário da Temas, né? Para pelo menos o pessoal saber o que foi, né? Ter essa dimensão que a gente tem e se empolga com isso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Ok, então agradeço novamente. Boa tarde, sei lá, boa noite. Boa noite, né? Muitíssimo Quase. obrigado. Boa noite para vocês também. Muitíssimo obrigado. Até mais. Obrigada, até, Paulo. Tchau, tchau.